Mais uma semana juntos aqui no programa Escola Bíblica, estamos começando mais um tema. Semana passada foi o primeiro desse finalzinho de ano aí, nessa temporada nova, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Falamos sobre o Natal e essa semana vamos falar sobre as expectativas para um novo ano. Acima de tudo, esse tema que você vê a fundo aqui, que é a prosperidade à luz da Bíblia. Muitas pessoas com muitas expectativas e a gente vai falar sobre isso à luz da Bíblia, da palavra de Deus, agora aqui no programa Escola Bíblica. Seja bem-vindo. Agora sim, nós estamos começando o programa Escola Bíblica junto com você, com essa temática na última semana de 2020. Eu não sei como é que foi o seu 2020, está sendo ainda, na verdade, né? Para grande parte de nós, um grande desafio. Eu lembro que eu estava lendo esses dias aí, cerca de 80% das pessoas, segundo algumas pesquisas apresentadas aí pela sociedade, mostram que 80% das pessoas ficaram muito estressadas nesse ano por causa do coronavírus, as doenças, os desafios sociais, emocionais, financeiros. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso meio, né? Mas existe a expectativa de um novo ano, de um ano melhor. Tudo isso acontece no nosso dia a dia. Nós sonhamos com novidades, com coisas boas. Deus está à frente, Deus quer o melhor para cada um de nós. Só que tudo isso tem um limite, né? Tudo isso tem que ser bem estabelecido, sonhado e colocado acima de tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o momento certo e o melhor para cada um de nós. Antes da gente, de fato, começar aqui o tema de hoje, o tema da semana também, que é a prosperidade à luz da Bíblia, nós vamos apresentar um material muito especial para você. A gente acredita que cada dia que passa, nós estamos mais próximos da volta de Jesus. E por isso eu quero oferecer para você essa revista aqui, que é Verdades para o Tempo do Fim. 2020 já foi, 2021 está chegando basicamente aí na próxima sexta-feira e a gente quer oferecer materiais para você conhecer os dias que a gente está vivendo. Lembrando que é gratuito e você pode entrar em contato com a gente de algumas maneiras, tanto pelo Instagram, pelo WhatsApp ou pelo telefone também. O nosso telefone é o 12 21 27 31 21. Basta você entrar em contato com a gente e a gente vai fazer questão do quê? De atender você, registrar os seus dados e enviar para sua casa esse material muito, mas muito especial também. Ou você pode mandar para a gente também um WhatsApp para o 12 982 44 4449. Vou repetir para você: 12 982 44 4449. Você vê aqui embaixo, envia um WhatsApp, olha, quero receber o Verdades para o Tempo do Fim, e a gente está no finalzinho do ano, nada melhor do que uma temática como essa também, tá bom? Mas estamos no final do ano, ao mesmo tempo com algumas expectativas para um novo ano, né? E por isso a gente vai orar agora, estudar esse tema e que você se prepare, né, com muito carinho, com o coração aberto para 2021 que está chegando aí. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade de começarmos mais um tema, mais um estudo. Nos ajude a colocarmos o nosso objetivo certo, no lugar certo e, acima de tudo, nas tuas mãos. Nos abençoe, nos dirija nesse estudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Você sabe a origem da palavra Ano Novo, a história do Ano Novo? Quando a gente vai até o dicionário, né, a gente procura no dicionário a palavra Ano Novo, o significado da palavra Ano Novo, nós percebemos que é um momento onde o ano civil começa e o novo ano no calendário anual automaticamente é iniciado também, né? Em muitas culturas, quando a gente analisa ao redor do mundo, utilizam o calendário gregoriano, né, que é o calendário de origem europeia, que é comum oficialmente na maioria dos países. Começa dia 1º de janeiro, que é chamado de o Dia do Ano Novo. E essa é a nossa expectativa, né, o chamado Dia do Ano Novo. Então, assim como o calendário romano, que foi a data da fundação de Roma, nós, no calendário gregoriano acreditamos basicamente que dia 1º de janeiro é a data, o início de um novo ano,
Assim nós acreditamos como brasileiros também, né? Olha, lembrando uma coisa para você, para a gente começar já dando um pano de fundo, o início, o start para esse estudo da semana, a comemoração ocidental tem uma origem num decreto do líder romano Júlio César. E a partir daí se fixou, a partir do dia 1º de janeiro, o dia do ano novo, no ano 46 depois de Cristo. Foi ali, nesse ano de 46, né, logo no início do primeiro século, no meio do primeiro século, que se estabeleceu, então, dia 1º de janeiro de cada mês, ou de cada ano, é iniciado ali um novo ano, ou chamado Ano Novo também. Os romanos, eles dedicavam esse dia, né, a Jano. Quem foi Jano? Em latim, na verdade, Jano ou Janus, pode ser chamado de Janus também, foi um deus romano das mudanças e das transições. Você já percebeu quando a gente fala nos primórdios do Natal, nós mencionamos isso, né? Os primórdios do Ano Novo também. Essencialmente é uma cultura que veio do paganismo, que vem trazendo algumas informações bem interessantes, né, para nós aqui. Mas não quer dizer que o fato de nós estarmos ligados ou virmos do contexto do paganismo, a gente não possa querer as bênçãos de Deus, buscar as bênçãos de Deus para o novo ano também. A gente mencionou aqui, eu comecei falando para você, que o mês de janeiro deu nome a Jano, né? Janeiro é o primeiro mês do ano, considerado no calendário juliano, ou gregoriano também, e você sabe muito bem, composto por 31 dias. Né? Voltando a Roma, quando a gente vai, voltando à história de Roma, a gente percebe que o povo romano, eles acreditavam em vários deuses, eram politeístas, eles adoravam deuses diferentes, mas não existe somente um relato do povo judeu vivendo e comemorando o Ano Novo. Nós não temos nem um traço de descrição de que no meio bíblico, né, no Antigo Testamento, as pessoas comemoravam o início do novo ano. Os cristãos tinham feito algumas comemorações, mas no início do cristianismo a gente não houve nenhum relato, tanto do início do cristianismo, como no meio judaico, as pessoas comemorando o início de um novo ano. Agora, com a ascensão, né, a expansão da cultura ocidental, que a gente começa a ver que, de fato, em muitos lugares do mundo, em muitos lugares, as pessoas comemoram o calendário gregoriano e foi adotado para as pessoas comemorarem, de fato, esse início de ano. O fato dos judeus e do início do cristianismo não comemorarem o Ano Novo não quer dizer que a gente não possa buscar a Deus, a gente não possa requerer de Deus o cuidado da nossa vida, a direção também. E a gente percebe que hoje se tornou global essa ideia de que vale a pena a gente buscar a Deus, que vale a pena a gente reconhecer que Deus está conduzindo as coisas. Mesmo em alguns países que não acreditam e não têm a visão cristã, celebra-se o início de um ano novo. No meio cristão, tem se celebrado hoje, e assim como nos meios não cristãos, por exemplo, Israel, na China, no Irã, a gente pode perceber que nessas culturas também se estabelece algumas cerimônias, alguns rituais do Ano Novo também. Aqui no Brasil, você sabe que tem até uma trilha sonora para começar o Ano Novo, né? E eu quero começar nesse início aqui trazendo algumas informações para a gente se aprofundar na palavra de Deus, para a gente entender o que a gente tem que buscar nesse novo ano. Qual o significado real para a nossa vida. E essa música é muito conhecida porque logo no início dela, e você já deve ter ouvido, ela diz assim, né, uma música que fala sobre um novo ano, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize, e aí vai, né? É uma música de fim de ano, é uma valsa de autoria de Davi Nasser e Francisco Alves, que se tornou uma canção muito popular, é o tema do Réveillon brasileiro aqui. Você conhece isso, é a cultura do início do ano novo. Então, eu quero começar com uma pergunta para a gente responder aqui, à luz da Bíblia, sobre essa expectativa de um ano novo. Quais seriam os conselhos bíblicos? Quais as orientações, se nós queremos nos dar bem em 2021? Eu tenho certeza que para muita gente o sonho é que 2021 seja bem melhor que 2020, né? Claro, existem pessoas que tiveram um bom ano de 2020, que podem contar muitas experiências positivas aí, mas grande parte das pessoas, principalmente por essa questão aí do coronavírus, desse vírus com potencial de destruição mundial,
foram afetadas. E quais são os conselhos bíblicos para esse novo ano, se a gente quer ter um ano melhor? Eu queria que você começasse comigo lendo um texto da Bíblia, e é o livro de Eclesiastes, aqui no Antigo Testamento. Quando a gente vai até o livro de Eclesiastes, a gente percebe que é um relato de um homem que teve experiências difíceis na vida, mas ao longo dessas experiências, Salomão, que é o autor desse livro, ele traz algumas dessas experiências e conselhos para a gente também. Olha o que diz aqui o capítulo 7, a partir dos versos 8 até o verso 10 também. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o início, ou do que o princípio, em outras versões. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. E o verso 10 diz assim: jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que esses? Pois não é sábio perguntar assim. A gente tem que perceber que o passado de muita gente foi uma benção. De repente, o seu passado, o seu ano de 2020 tenha sido uma benção. Ou, de repente, a gente se foque no passado para acreditar assim, ó, tempo bom é quando eu era adolescente. Você já percebeu que, normalmente, e esse é um conceito geral, as pessoas acreditam que, na época delas, as coisas sempre foram as melhores? Uma vez eu li que as pessoas acreditam que música boa é a referência que elas tinham normalmente na época da adolescência. Então, quem tem 40 anos acredita que música boa é na época que ele tinha 16. Quem tem 60 anos acredita que música boa é quando ele tinha 16, 17 anos. Quem tem 80 anos acredita que música boa é quando tinha 16 anos. Porque a gente sempre procura dizer o seguinte: época boa era no passado. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: não se foque em acreditar que tempo bom foi aquele que passou. Comece a olhar para frente. Tenha expectativa de um novo ano positivo. E o conselho de Salomão, do sábio Salomão, foi esse: olha, eu vivi tanta coisa nessa vida, mas não fique contando que o passado é que era a época boa. Que na época em que eu era jovem, que eu era adolescente, assim era um momento bom. Não, a gente tem que olhar para o futuro. É esse o objetivo que Deus espera de nós. Agora, o que o autor quer dizer com esses textos? O que Salomão quis dizer sobre esses textos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais. O que a Bíblia traz, além de que o passado, a história, o que nós vivemos, é que deve ser relembrado todos os dias? Não, mas a gente deve olhar para frente. Após o intervalo, a gente vai entender um pouquinho qual a expectativa que o sábio Salomão traz para a gente de como olhar corretamente para 2021, como olhar para o futuro segundo a vontade de Deus. É bem rapidinho, a gente volta já. De volta no programa Escola Bíblica junto com você aqui, e essa semana a gente falando sobre prosperidade à luz da Bíblia. Hoje, especificamente, a gente começou falando sobre o ano novo, né? A expectativa de um novo ano e quais os conselhos bíblicos que são trazidos para nós. Em especial, a gente está lendo um texto aqui do sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 7. Nós lemos os versos 8, 9 e 10. E eu quero que a gente pense um pouquinho sobre o novo ano, né? Quais são os seus sonhos, suas expectativas e as lições que a gente pode aprender também. Eu quero relembrar o que diz o verso 8 aqui, do capítulo 7 de Eclesiastes. Eclesiastes 7, verso 8, diz assim que melhor é o fim das coisas do que o início. O que Salomão queria dizer com isso, né? A gente está no final de ano e de repente a gente se depara com esse texto que diz assim, ó, melhor o final das coisas do que o início delas. Eu quero comparar junto com você essa ideia, esse conceito, você imaginando como se fosse um corredor, né? Nem sempre aquele corredor que sai na frente, seja numa longa distância ou numa curta distância, é aquele que vai chegar na frente. Então, o fato das pessoas começarem as coisas bem, não quer dizer que elas vão terminar bem. E o importante, de fato, é que para que seja um vencedor, um campeão, ele chegue na frente, não necessariamente saia na frente. Então, por mais que o início das coisas tenha sido ruim, o final delas pode ser bom. Por mais que de repente esse ano não tenha sido um ano de bênçãos, o próximo ano pode ser melhor. Por mais que o próximo ano possa ser desafiador, e pode acontecer isso com muitos de nós, né, com a nossa realidade,
Nós não esperávamos nada esse ano de diferente, e aconteceu. Mas o final de tudo, o final da história é que conta para cada um de nós. E é esse o pensamento que Salomão traz, e esse é o pensamento que a gente tem que ter sempre na nossa mente, para começarmos pensando sobre um novo ano. A frente será melhor. Não importa se o meu passado, na minha essência ali, na minha família foi uma bênção, e eu vivo relembrando isso, remoendo o meu passado. Não, pense no futuro. Mesmo que você tenha às vezes 90 anos, né? Mesmo que seja um jovem ou alguém que já viveu bastante, o futuro vai ser melhor. Pastor, eu tenho 90 anos, tenho 100 anos, como é que o futuro vai ser melhor? Vai ser melhor por quê? Porque Deus tem algo além da nossa idade humana, Ele tem a vida eterna também. Salomão, nas entrelinhas, quis trazer essa mensagem, essas palavras para nós. E a gente está estudando junto aqui, expectativas para um novo ano. E quando a gente fala em prosperidade, muita gente pensa assim, prosperidade financeira. Não, muito pelo contrário, aqui a gente não está para propagar nenhuma crença de que você tem que lutar por prosperidade financeira, não. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, porque muitas pessoas, religiosas ou não, buscam algumas coisas nesse novo ano, e uma delas é prosperidade. Quando a gente vai até o verso 10, que nós lemos aqui, a referência dias passados, nós lemos o termo dias passados, tem muito a ver com pessoas que nós convivemos hoje. De repente você é uma delas, você faz parte desse núcleo de pessoas ansiosas. Eu vou confessar para vocês aí, nesse finalzinho de ano, eu sou uma pessoa que tem características de ansiedade, genéticas, e às vezes o ambiente ajuda também, né? E muitas vezes as pessoas ansiosas, elas se sentem ou no presente ou no futuro, têm dificuldade de lidar com o passado também, e as pessoas ficam procurando respostas para algo que é imprevisível, não sabe o futuro, né? E eu quero trazer mais um exemplo para você. Por exemplo, o povo de Israel, eles no deserto ali, eles lembravam da antiga vida. Lembra que eles lembravam da antiga vida do Egito? Sentiam que foram mais felizes lá. É mais fácil falar do passado que foi bom do que aquilo que Deus estava para revelar para eles, para construir. Se um povo acreditava que o passado deles, imagina só, o povo de Israel acreditava que como escravos eles estavam melhores. De fato, o deserto não era um bom lugar. O deserto realmente não era um lugar a ser escolhido por qualquer pessoa para viver. Mas eles sempre diziam o seguinte: olha, o importante é o que nós vivemos no nosso passado, a nossa história, a nossa trajetória. E quando a gente começa a analisar a história dos israelitas, foi melhor no fim do que no começo. Nós percebemos que no final da história deles, eles entraram em Canaã. Muitos não entraram porque não entenderam isso. Mas Deus tinha algo melhor, melhor do que fazer tijolos ou tijolos, melhor do que sofrer a escravidão também. No final, todos foram libertos pelas mãos de Deus. Então, o próximo ano tem que ser visto como sempre um ano melhor. Deixar de lado aquilo que a gente viveu. Agora, tem um ponto que eu quero que você pense. Não é que você não deve reconhecer aquilo que Deus já fez para você. Isso tem que ser reconhecido, claro. A gente tem que reconhecer e lembrar daquilo que Deus tem feito por nós para a gente acreditar que Deus vai estar conduzindo. Mas nós não podemos viver do passado, é isso. A gente não pode viver do passado. E a Bíblia traz mais uma pergunta para nós aqui sobre essa expectativa de ano novo. A Bíblia responde para a gente em Isaías 43 uma pergunta que eu quero lançar para você. A quem devemos nos apegar, já que o futuro é incerto para a gente? A gente não sabe do futuro. E a Bíblia traz a resposta, Isaías. Eu gosto muito do livro de Isaías. Traz grandes lições para nós. E uma mensagem que vem diretamente ao meu coração e ao seu coração. Isaías 43, versos 18 e 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que mensagem poderosa para a gente, né? Olha que estudo interessante sobre a visão que a gente tem que ter acerca do futuro. O passado é passado, né? E o futuro, Deus vai presentear a cada um de nós com o quê? Com a certeza de dias melhores.
E muita gente está pensando aqui o seguinte: pastor, mas que certeza a gente tem com relação ao futuro? Que certeza a gente tem que a gente vai virar o ano ainda? Tem uma semana pela frente, a gente não tem certeza de nada. A questão não é a certeza com relação ao futuro. A questão é, um ponto muito importante, é saber que Deus está conduzindo cada passo do nosso futuro também. Quando a gente lê o verso 18 aqui, o texto fala assim: não fiquem lembrando. O fato de lembrar o passado não quer dizer que a gente não possa recordar os bons momentos. Mas a gente não pode viver de forma saudosista, né? E eu vou reforçar uma coisa que eu já falei no início. Ah, no passado foi melhor. Mas no verso 19 diz assim, quando a gente vê o termo rios nos lugares áridos, nos lugares secos, possivelmente quando a gente lê o livro de Isaías, a gente vê que é uma alusão, uma referência, uma informação relacionada às águas que mataram a sede de Israel no deserto. Então muita gente hoje ainda está vivendo a sede, momentos escassos, momentos difíceis, emocionais, financeiros, relacionamento familiar. Muitas pessoas perderam seu casamento nesse ano de 2020 e muitas pessoas justificam essa perda, pelo menos é o que tem se falado na sociedade aí, muitas pessoas justificam essa perda por um convívio excessivo entre esposo e esposa dentro de casa. Imagine só, pessoas que acabaram com o relacionamento, que se desfizeram por quê? Porque conviveram intensamente, né? Não era para ser assim. Mas a Bíblia diz assim, que Deus vai saciar, que águas límpidas darão um futuro melhor. E essa é a visão que a gente tem que ter. Quando a gente vê a visão de Isaías, a visão do profeta é dirigida a uma grande obra que Deus vai realizar, ao levar a mensagem da graça dele, né, para as terras secas e terras áridas também. Parece uma contradição, né? Lembre-se do passado, no texto anterior diz para não lembrarmos do passado. E esse texto diz assim, lembre-se do passado. O que é a explicação, qual é o conceito geral dessa ideia? Não viva do passado, mas não se esqueça do Deus que tem cuidado de você desde o passado. O Deus que conduziu o passado continua à frente no futuro. E no verso 10, o texto fala sobre o meu conselho permanecerá de pé. Isaías aqui, nesse conceito, nesse verso, no verso 10, ele apresenta um argumento da suprema autoridade do poder divino, do poder de Deus, do Deus que conduz o futuro, do Deus que está à frente. A história e o futuro não são mero acaso. Deus tem um propósito para o futuro. E muita gente está preocupado, né, pensando em 2021. Será que vai vir o quê? Será que haverá um domínio mundial? Será que as pessoas serão induzidas à adoração a um falso Deus, né, a uma falsa adoração também? A gente percebe o quê? Nós percebemos algo muito importante. A gente não precisa sofrer o futuro. Devemos confiar em Deus. É essa mensagem que Deus traz para a gente no início dessa reflexão, no início desse estudo. Prosperidade. Muita gente busca prosperidade. Mas o primeiro passo que a gente tem que entender, ao buscarmos algo melhor para nós, e mais uma vez eu reforço, quando eu digo aqui prosperidade, não é dinheiro, não é dólar, não é real, não é ouro, não é o que for. Prosperidade é aquilo que Deus pode trazer para nós e nos tornar pessoas mais felizes. Essa é a certeza que a gente tem que ter no nosso coração. Vou reforçar para você, não sofra pensando no seu futuro. Ao longo dessa semana a gente vai trabalhar um pouquinho sobre algumas crenças que as pessoas têm. Você sabia que existem cristãos que acreditam e têm algumas superstições, que acreditam que fazendo algumas coisas no final de ano, usando determinadas roupas ou determinados rituais, isso vai trazer alguns benefícios para o próximo ano? E aqui você pode estar até achando estranho, dizer assim, não é possível. Não, eu não, isso aí é coisa de pagãos. Não, grande parte dos cristãos, e quem sabe seja até você ou alguém que você conheça, acredita nisso. A gente vai entender o que a Bíblia fala sobre algumas crenças, algumas crendices de final de ano. E qual realmente é o ponto principal que a gente tem que se focar ao longo da nossa semana aqui, nesse final de ano e nesse novo ano que está para começar. Que Deus te abençoe. A gente vai orar nesse momento e que Ele continue falando ao seu coração. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai,
muito obrigado por esse estudo inicial que tivemos. Que nesse final de ano e no início de um novo ano que virá, a gente possa entender que não precisamos nos preocupar, basta colocarmos a nossa vida nas tuas mãos, reconhecendo aquilo que o Senhor fez no passado e na certeza que o Senhor está conduzindo esse momento e o nosso futuro também. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queria agradecer você pelo encontro de hoje, lembrando que amanhã a gente se encontra mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica, nessa temporada especial, à luz da Palavra de Deus, nesse cenário preparado especialmente para você. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, 8h30 da noite aqui no programa Escola Bíblica, e eu espero você.